Olá, eu vim falar com vocês hoje a respeito de poesia. Eu tinha prometido, inclusive lá no Instagram eu já fiz um vídeo um pouco mais rápido a respeito desse tema, mas eu queria falar sobre ele com um pouco mais de tempo, porque o texto que eu resolvi ler para falar sobre isso é o texto A Estrutura da Lírica Moderna, do Hugo Friedrich. É um texto muito abrangente, tem vários pontos ali merecedores de atenção. Eu queria falar um pouco sobre isso com mais calma, por isso eu resolvi falar aqui para trazer um pouco mais de conteúdo a respeito, né? Eu começo dizendo que esse texto vale muito a pena ser lido na sua integralidade. Dê uma chance para ele se você tem interesse pelo assunto, porque ele fala bastante sobre a poesia moderna de uma forma que ela acaba trazendo um significado, trazendo um esclarecimento, digamos assim, para a poesia como um todo e para a literatura como um todo também. Acaba acontecendo esse efeito, né? Nesse texto, ele aponta não só ideias fundamentais para você entender o que é a poesia moderna e como lê-la, né? Mas também sobre pontos sobre a gênese cultural dessas ideias, né? Quem estava envolvido ali no surgimento dessas ideias, surgiu aonde, quais os poetas que podem ser relacionados diretamente a esse surgimento dessa poesia moderna, que podem trazer, como eu falei, uma luz para toda a poesia e até para toda a literatura, né? Ele começa o texto dizendo já o seguinte: a poesia moderna, ela é enigmática, né? Ela é obscura. Então, aí a gente já sente ao mesmo tempo uma apreensão, mas um certo alívio também. Porque parece que o problema está com a gente quando a gente tenta ler uma poesia e não entende, né? Quando tenta ler um poema, um texto poético e não compreende. E a gente pensa assim, o problema sou eu, que não sou um bom leitor. Não necessariamente. De acordo com o que o Friedrich expõe aqui nesse texto, ele diz que a intenção da poesia moderna é justamente ser obscura. Os poetas têm justamente a intenção de não ser compreendidos, né? E aí ele cita aqui a frase do Baudelaire, que é uma frase maravilhosa, que ele diz que é a glória de ser um incompreendido, né? Então eles buscam essa glória. O Baudelaire, ele tá ali entre os poetas que formam essa poesia moderna em descompasso com o mundo, né? E ele expressa muito bem essa ideia. Então existe, e isso é uma ideia cultural no nosso meio importante até hoje, um certo desejo de não ser compreendido, um desejo de estar à margem, né? Muitas pessoas hoje sentem esse anseio, né? De estar à margem mesmo, de dizer você não me compreende e sentir uma certa glória nisso, né? Faz parte da poesia até hoje. Então, o Friedrich, ele aponta isso e ele cita o Baudelaire, né? Ele dá até um conselho. Ele diz: acostume seus olhos à obscuridade. Ou seja, para você começar a fruir, a aproveitar a leitura de um poema, acostume os seus olhos ao obscuro. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem que partir do ponto em que você não está entendendo, né? Se você não compreende o texto, parta deste ponto. Não despreze esse sentimento, porque ele é uma das intenções do poema, não ser compreendido, né? Outro ponto importante que ele aponta ali no texto é a separação entre linguagem e significado. Porque, como eu estava dizendo,
acho que no outro vídeo, eu falei que existe essa concepção tradicional de poesia clássica, em que o mundo é um cosmo organizado, ordenado, né? Inclusive pela interferência dos deuses, como a gente vê em Homero, e o poeta tem só o papel de descrever essa ordem, descrever essa realidade harmoniosa. E o poeta moderno, ele confronta essa ideia, ele diz, não, o mundo não é um todo organizado, ele não é um cosmo harmonioso. A poesia, ela tem que refletir essa desarmonia da realidade, dessa desarmonia do mundo. Então, a poesia é obscura e complexa e difícil de entender porque ela reflete a dificuldade de se entender o próprio mundo. Então, esse ponto, né, é um ponto importante aí apontado pelo autor do texto. E ele ainda fala o seguinte, ele diz que essa relação entre a linguagem e o seu significado é um ponto em si de um ponto problemático para essa literatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem para o poeta ali, a língua que ele vai utilizar, já é problemática em si. Ela já deixa de ser suficiente para expressar aquilo que ele quer expressar. Então, existe esse descompasso, né, entre a linguagem e o que ela pode significar. E isso já é um ponto de partida para a poesia. Tanto que você vê poemas que se perguntam a respeito do próprio significado das palavras, né? Eles questionam a palavra, e isso nem sempre é problemático no sentido negativo da questão. Veja bem, você pode pegar ali um Manuel de Barros, por exemplo, ele, principalmente através do neologismo, né? Ele cria uma palavra, por exemplo, ele transforma a palavra passarinho, que é um substantivo, num verbo, e isso para ele é já questionar a significação da linguagem. E o poema acaba sendo dos mais agradáveis, porque ele expressa uma natureza fofinha e uma natureza surpreendente e uma natureza que conforta o homem, pelo menos essa é a minha sensação quando eu leio Manuel de Barros, né? É um conforto por esse estranhamento que ele tem com a linguagem. Então, veja bem, quando ele diz de essa dissonância entre significado e linguagem, essa desconexão, ela não é necessariamente negativa, né? Ela pode ser, mas também pode ser muito agradável e trazer efeitos muito positivos, efeitos muito até confortantes, como é o caso do Manuel de Barros. Aliás, é um excelente poeta para se começar a ler poesia ou dar mais uma chance para esse gênero, porque ele é um poeta que você fica com quentinho no coração quando você termina de ler. De fato, porque o caminho dele é esse, né? E ele fala muito sobre a natureza, se esse é um dos temas que interessam a você. E por fim, né, outro ponto assim, inicial ainda, né? Que aponta o Friedrich é o poeta maudit, né? Que seria esse poeta maldito que tá ligado a essa ideia aí de incompreendido, né? Da glória de ser incompreendido. Então eles querem ser incompreendidos, eles querem, na verdade eles querem causar, né? No fim das contas é um pouco isso. Então isso tem um impacto muito grande em como a literatura é feita e tem um impacto também na prosa, né? E eu diria que tem um impacto negativo porque muitos livros, muitos romances, muitos textos em prosa refletem essa desconexão e acabam sendo textos que não dizem muita coisa, né? Pelo menos para mim. Uma parte da literatura contemporânea que para mim não tem muito objetivo ali, eu acabo não gostando desses romances e etc.
que são reflexo dessa ideia. Mas em outro ponto, assim como na poesia, né, são prosas que também podem ser muito enigmáticas e muito interessantes, como é o caso da prosa da Clarice Lispector. Você vê que existe uma desconexão entre a realidade e a linguagem, né, nos textos da Clarice. Ela se pergunta muito se ela consegue encontrar disponível ali na língua portuguesa alguma palavra que expresse aquela ideia que ela quer transmitir. Então, parte da literatura dela também se dirige para esse ponto aí, né, de você não saber se você está querendo, se você está conseguindo uma linguagem que expresse aquilo que você quer dizer. Isso deixa o texto dela extremamente original, extremamente verdadeiro, né? É uma prosa que te faz enxergar uma verdade, muitas vezes, nessa desconexão. Então, é o ser incompreendido, mas que normalmente traz uma quebra entre o leitor e o texto, mas que às vezes não, às vezes, para mim, pelo menos, gera uma conexão, como é o caso do texto da Clarice, né? Que tem esse impacto aí da poesia. Então, ele fala, né? Um dos pontos importantes que ele fala, então, é a questão da lírica moderna não ser descritiva, dela não conseguir enxergar o mundo como algo passível de ser facilmente descrito, certo? Então, ela não enxerga a realidade harmoniosa, tranquila, como alguns poetas consideraram no passado. A partir daquele momento, as coisas tomam um rumo muito, muito diferente disso, né? Outro ponto abordado ali no texto do Friedrich é a renúncia à ordem racional. E o que ele quer dizer com isso? Ele diz que esse entender o mundo como algo desarmonioso faz com que a linguagem perca essa capacidade de ser harmoniosa também. Perca essa capacidade de ser racional e planejável, né? De você fazer um texto tranquilo e expressivo e descritivo. A linguagem perde essa capacidade, na opinião de muitos desses poetas. Então, eles vão buscar o irracional. Nessa origem aí está o surrealismo, por exemplo, de transmitir sentimentos e estados mentais pré-racionais, ou seja, um momento em que o poeta, aquele que está escrevendo, ele está deixando fluir todo o seu inconsciente para aquele texto, sem a preocupação de aquilo fazer sentido na realidade palpável, né? E aí, isso também pode ser um dos pontos problemáticos para o leitor de poesia. Porque um texto em prosa, quando ele conta uma história, quando ele narra, né, uma sequência de eventos, geralmente ele busca a causa e o efeito, a racionalidade daquela situação. E a poesia, ela não vai fazer essa busca, né? A poesia, ela vai buscar fisgar você pelo sentimento, pela sensação. Então, aquele som daquela palavra te provoca que sentido, que sensação, né? A partir daí que a poesia vai procurar mover, né? Comover o leitor. Então, ele precisa estar aberto a essa pré-racionalidade, né? É um momento em que você vai ter que ler o texto e você vai ter que deixar de pensar, pelo menos no momento inicial, para sentir. Então, o sentir, a sensação, o efeito que aquela sonoridade daquela palavra e daquela frase provocam em você. E se for uma boa poesia, né? Se for um bom poema, isso vai ter um efeito significativo. Você vai ficar comovido, ou você vai começar a ficar intrigado, talvez, por aquela sonoridade.
Então esse é um dos objetivos da lírica moderna, né? Em outros pontos, ele fala sobre a questão do experimentalismo, e aí a gente fala das vanguardas, né? Daquele momento lá pós Primeira Guerra, entre guerras e pós Segunda Guerra, que o homem sente o impacto desses eventos negativos, né? E ele busca uma literatura que possa expressar aquele novo momento da humanidade. E não existe harmonia naquele momento, não existe realidade descritível sempre, o horror da guerra, o horror, a situação em que o homem se encontra naquele momento vai se refletir na literatura de um modo novo. A literatura vai ter que ser nova para explicar esse momento novo, né? Então essa questão de experimentar também está ligado a isso. É lógico que a gente já falou aqui da questão do inconsciente, né? As teorias freudianas também se disseminam nesse momento, né? A gente está falando do início da literatura moderna. E o experimentalismo está na raiz dessas questões. O que pode ser capaz de expressar em termos de linguagem essa nova realidade do ser humano, que é um ser humano que descobre o seu inconsciente e descobre assim, habilidades, possibilidades terríveis, né? O ser humano é capaz de coisas muito terríveis. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma subjetividade complexa, que não tem só aquilo de que ele é consciente, mas também tem o que ele, daquilo que ele não é consciente. E esse experimentalismo é uma reflexão disso, né? Alguns experimentalismos deixam a gente pensando assim, será, gente? Será que vale a pena ler esse poema? Eu confesso a vocês que tem poesia moderna que eu não gosto, não. Mas é bom a gente considerar essa parte, porque você pode topar com um poema desse aí e achar que toda poesia é assim, inexplicada, difícil, sem propósito algum, né? E não é bem assim. A poesia, ela pode reunir, e a literatura tem essa flexibilidade de reunir polos opostos, de enveredar pelo experimentalismo e ainda assim refletir um todo harmonioso que faça você se identificar, faça você se conectar com o texto, certo? Eu diria que o Rilke, pelo pouco que eu li dele, é um desses poetas, né? A Aline Aimeia tem um vídeo que fala sobre o Cartas ao Jovem Poeta, em que ela fala um pouco sobre a concepção do Rilke de poesia. E é muito interessante porque ele é um poeta que se defronta com essas questões modernas, né? Sobre a capacidade da linguagem e a capacidade da estética humana de representar alguma coisa, e ao mesmo tempo é muito profundo. Ele gera uma conexão com o leitor, né? Então eu acho que seria um exemplo aí de poeta a ser conhecido, mesmo que, né, a gente dependa de traduções, mas que vale muito a pena, porque ele é um desses poetas que conseguem conciliar esses opostos aí, de modernidade e, ao mesmo tempo, dessa harmonia secreta que eu diria que existe em tudo e que a poesia é capaz de expressar, né? Eles se questionam, os poetas modernos, eles se questionam muito a respeito da linguagem, se ela pode significar realmente alguma coisa, né? O que eu falei, essa questão de você ter uma nova condição humana em que tudo parece fora do lugar e você vai começar a questionar tudo mesmo. Mas esse momento passa e a gente vê depois que os poetas eles se voltam geralmente para essa ideia de que sim, a linguagem pode ter essa capacidade de descrever a realidade, né? Então, os poetas que vêm depois da poesia moderna, eles têm aí um resgate dessa harmonia que eu acho
bastante válida, né? Para a gente começar nesse gênero, né? E ele faz considerações a respeito da gênese cultural dessas ideias, ele situa o Rimbaud, ele situa o Baudelaire, ele situa filósofos que estão também na gênese dessas ideias culturais que vão informar a poesia moderna, Diderot, Voltaire, né? Schiller. Então, assim, gente, eu não sei se a pronúncia tá correta, mas vocês me perdoem, tá? Schlegel. Então, ele vai mencionando pontos na Alemanha, na França, que são pontos importantes para a gênese dessas ideias. E para quem tem interesse em se aprofundar sobre esse conceito de literatura, esse conhecimento, esses pontos que ele aponta são muito importantes, certo? E ele faz a relação com os poetas mais clássicos, Sêneca, ele faz relação com concepções de Santo Agostinho também, porque ele cria essa perspectiva entre o moderno e essas ideias que se pretendem mais eternas, né? Se pretendem universais. Ele faz um contraponto interessante entre essas ideias. Mais para o fim do texto, ele vai falando sobre a questão da perda de capacidade de representação da poesia, que ele já tinha falado antes, que eu já mencionei. E ele vai retomando essa tese para concluir aí o texto, né? Sobre a estrutura mesmo, sobre o que compõe a matéria que vai estruturar essa poesia. E ele vai retomar essas teses iniciais aí mais para o fim do texto. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia mais clara a respeito da poesia moderna. E por que eu escolhi a poesia moderna? Porque é a minha preferida? Não. Eu até, se eu disser para vocês que o Ilíada é um dos meus livros preferidos, né? Eu já até comentei aqui. Vai explicar muito da minha ideia de poesia e tudo mais. A poesia moderna não é a minha preferência. Mas, como eu disse, existem aqueles poetas e aqueles romancistas, enfim, que transcendem esses limites de gênero e esses limites propriamente culturais, né? Como é o caso da Clarice Lispector, por exemplo, né? Da Virginia Woolf, entre outros, que vão transcendendo esses limites e vão mostrando para o leitor que, se ele for com essas ideias pré-concebidas, ele pode perder muito da essência da literatura, né? Então, eu acho assim, eu não tenho um poeta para indicar para vocês, para dizer assim, esse é certeiro, se você ler esse poeta, você vai amar a poesia. Não tem. Depende da sua opinião, depende de como você enxerga, né, a poesia e como você enxerga o mundo também, para você encontrar aquela poesia que conversa melhor com você. Mas eu tenho alguns, posso dizer para vocês, alguns dos meus poetas preferidos, né? Que podem aí ser uma sugestão de uma aventura aí para vocês darem mais uma chance aí pro gênero. O Mário Quintana, né, é um dos meus poetas preferidos, assim, ele é um pouco simbolista, mas ele já é moderno também, ele mistura, como eu disse, né, grandes autores, eles transcendem esses limites, né. A Ailda Hilst, como eu falei, tem coisas da Ailda Hilst que eu não gosto. Eu tô lendo agora um pouco da prosa dela também. Não tá sendo a experiência incrível que eu achei que seria, mas como poeta eu acho que ainda é uma excelente opção. O Manuel de Barros, como eu falei, se vocês gostam de natureza, né? É um poeta que fala muito sobre esse ambiente natural e ele
através desse estranhamento, né, da linguagem, ele vai dando vida às coisas, assim, ao cenário natural, que é uma coisa muito gostosa. E no final do livro você já tá felizinho, né? Porque a poesia dele é muito, muito fofa. Acho que esses são, assim, os poetas que eu gosto muito. Eu leio muito Carlos Drummond de Andrade, apesar de ter coisas dele que eu acho realmente que são áridas, né? Mas eu leio bastante, enfim, ele é muito utilizado para o vestibular, então acaba sendo uma leitura obrigatória, né? Entre outros aí que eu gosto muito. Entre os poetas que eu leio em inglês, que eu gosto muito, estão os poetas românticos, eu gosto bastante. Wordsworth Coleridge, eu gosto de ler. Eu não conheço muito, mas o que eu li deles eu gostei. E a Emily Dickinson, que é uma poeta americana, eu gosto muito. Ela tem uma poesia muito estranha, muito esquisita, né? Mas é muito interessante. E a Sylvia Plath também tem uma poesia também muito estranha, muito esquisita, mas que é bastante interessante. Você sai da leitura da poesia da Sylvia Plath com uma sensação bem inusitada, bem surpreendente. Eu acho que é uma experiência que vale a pena, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários o que vocês acham da poesia, o que vocês já leram, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês sentem dificuldade de compreensão. Eu acho que a partir dessas ideias que eu apresentei aqui no vídeo, eu espero que vocês tenham uma experiência mais positiva daqui pra frente, tá certo? Até a próxima, deixa o seu like aí se você gostou.